Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, nas cirurgias estéticas, nós estamos hoje aqui com uma convidada especial, cirurgiã plástica, a doutora Isabela Patruni. Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, vai ser um prazer, assim, nós temos várias dúvidas relacionadas aos procedimentos de cirurgia estética, a tecnologia, os novos avanços aqui. E vamos tentar explorar um pouquinho aqui com a doutora, o máximo que nós pudermos, né, do seu tempo. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Isabela, conta um pouquinho para nós, né, sobre a tua jornada para ser médica. Como é que veio esse interesse pela cirurgia plástica? Bom, eu já venho de uma família de médicos, meu pai é cirurgião, minha irmã já fazia medicina na época que eu fui escolher a minha profissão, né? E meu avô também foi médico, então eu já vinha assim de uma criação de que era uma área interessante, né? E aí, quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, meu pai começou a me levar, assim, às vezes pro... Qual que é a área do teu pai? Meu pai é cirurgião do aparelho digestivo. Aqui em Curitiba? Em coloprocto, aham. Bacana. Aí, às vezes, eu ia no hospital com ele, assistia alguma cirurgia, mas sempre gostei dessa parte de beleza, assim, eu via que eu gostava de cirurgia, mas não era bem aquilo. E meu pai brinca, às vezes, até que ele fala, filha, eu já sabia que você ia ser plástica, porque uma vez você foi numa cirurgia com um escarpão rosa, com um sapato rosa, assistir a cirurgia. Essa vai ser cirurgia plástica. Daí todo mundo comentou no hospital, essa tua filha vai ser cirurgia plástica. Então eu gostava já. Aí fiz, né, toda a formação, fiz medicina, daí lá na faculdade já me interessei pela essa área. E daí na cirurgia geral, né, que é pré-requisito para fazer plástica, eu já fui acompanhando o cirurgião plástico também, que inclusive é um grande, para mim foi um padrinho, assim, né, dentro da área. Meu mentor, que é o Dr. Romão. E daí já fui acompanhando e tal, então daí eu saí da cirurgia geral e já tinha certeza que eu queria fazer plástica e deu tudo certo. Bacana. Você se formou em que ano? Eu me formei em 2012. Posso te chamar de Isabela, né? Nós somos colegas, sim, tá? 2012. 2012. Hoje você está com consultório? Estou com consultório, eu então fala para nós onde é que fica, faz aqui um... Eu trabalho ali em Curitiba, né? Aqui em Curitiba, Paraná. O meu consultório fica no Seminário, ali na Água Verde, do lado da Avenida Iguaçu. Chama João Admírio de Loyola, né? Mas é paralela com a Avenida Iguaçu, tem uma pracinha ali numa esquina. É uma casa de esquina, assim. Então, eu tô ali desde a pandemia, 2020, que eu inaugurei lá. E ali é meu cantinho. Que bacana. E os pacientes podem te procurar por onde, daí? Hoje o meu Instagram, acho que é a minha maior porta de entrada ali, onde eu recebo mais pacientes que me procuram, assim, né? A produção vai colocar embaixo, mas fala pra nós, qual que é o teu Instagram? Doutora Isabela Patruni. Tá. Tudo junto, com 2 L's. Então nós vamos tomar liberdade aqui, fiquem bem à vontade, vocês que têm interesse em se aprofundarem um pouquinho mais sobre o assunto, de repente até agendar uma avaliação, uma consulta, é só, de repente, pode mandar um direct ali pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram, pode ser daí também vão direcionar tem um linkzinho ali no Instagram, né, que vai direto pro WhatsApp daí. Da clínica. Maravilha. Essa é a importância das redes sociais. Hoje, as redes sociais é como se fossem aquelas antigas páginas amarelas. Então, se encontra ali, às vezes, o profissional, né, faz uma avaliação e, de repente, cria uma empatia e acaba fazendo o procedimento. Com certeza. Bacana. Além de médica, você tem alguma outra atividade, algum hobby? Bom, eu... recentemente fui mãe, né? Então acho Parabéns. que essa é obrigada. Como é minha maior nome? atividade. Angelina. Na verdade, ela já está com 2 aninhos, mas é um bebê ainda, né? Parabéns. Então, eu vivo conciliando, né? Essa vida de ser mãe, esposa, cirurgia plástica, empresária lá da minha clínica, enfim. Ainda faço um pouco de atividade física quando, né? Jogo tênis, faço. E a gente, quando consegue, vai escapar para a praia direto também. A gente gosta bastante, mas... Atualmente, essas são as minhas atividades, né? Bem corrida. A Angelina está com 2 anos. Está com 2. Compartilhe aqui com a gente como é que é ser mãe, cirurgiã, empresária, como você falou. Como é que se divide isso? Porque nós só temos 24 horas. Assim, eu tenho uma rede de apoio, né? Então é impossível a gente conseguir conciliar e continuar a ter um alto rendimento profissional com o bebê, né? Então tenho a babá, ela vai para a escolinha também. Então sempre desde o começo, eu comecei a trabalhar, a Angelina tinha 45 dias, quando eu voltei para o consultório. E a minha primeira cirurgia, acho que estava com uns 2 meses, o bebezinho. Então foi assim, precoce, mas... Ao mesmo tempo eu consegui fazer um meio período, porque, né, eu consigo decidir meus horários, então eu voltei bem gradual, assim.
Então eu ficava algumas 2, 3 manhãs com ela, uma tarde na semana e foi indo. E aí organizando desse jeito. Até hoje não voltei ainda 100% ao fluxo de atendimento e cirurgia que eu tinha antes dela, mas por opção minha, porque eu gosto também de curtir esse crescimento, essa fase que ela tá, né? Então esse lado de mãe também ainda eu consigo atuar, né, de maneira bem presente assim com ela, estando 2, 3 períodos da semana assim com ela. Então é desse jeito. Parabéns. E a clínica continua lá, né? A gente clínica continua. O WhatsApp não para, as meninas mandando. Eu tenho uma gerente que é bem competente também, que me ajuda bastante. Bacana. E também em alguns períodos eu faço consulta online, a gente consegue também conciliar dessa forma. Mas sempre deu tudo certo, graças a Deus. Não é fácil, mas deu tudo certo. Mas você resumiu muito bem logo de início que você tem uma equipe de apoio. Tem uma equipe. Tanto e hoje, em casa quanto na clínica, senão dá tudo certo. Você tem um time bom, né, com você, pessoas de confiança. Com certeza. Tudo dá certo. Você, além de fazer toda essa plástica corporal, né? Você comentou com a gente anteriormente que você faz muito contorno corporal, que é o teu foco. Isso. Para quem nos assiste aqui, que não entende muito, o que significa cirurgia de contorno corporal, um foco de atuação nessa área? Bom, assim, a atuação envolve tanto a cirurgia das mamas, quanto a cirurgia de lipoaspiração geral, né? E tratamento de flacidez, que entra daí as cirurgias de retirada de pele, como abdominoplastia, mini abdômen, essas variáveis, né? E dentro da lipoaspiração, hoje tem um mundo aí de possibilidades, né? Tem as lipoaspirações de alta definição, tem lipoaspiração com enxerto muscular, né? Que são as Ultra HDs, e as tecnologias todas que envolvem tudo isso. Então, virou um nicho, virou uma subespecialidade muito, muito grande, muito ampla. Por isso que eu acabei focando mesmo nessa área de contorno, porque para a gente conseguir estar sempre atualizado, né, trazendo o melhor para os nossos pacientes. Então, quando a gente abrange tudo, é difícil a gente conseguir, né, estar sempre atualizado em todas as áreas. Aí, meu foco hoje é maior nessa parte de mamas e contorno, lipoaspiração, abdômen. Então, a gente sempre comenta aqui dentro do Ser Médico, né, que é muito bacana o médico generalista. Nós precisamos de médicos generalistas, mas o avanço das tecnologias, o conhecimento, eles assim são muito grandes, né? E a gente precisa dar um foco. Com certeza. Né? E você escolheu então o contorno facial, o contorno corporal, que é a parte das mamas e também toda a silhueta do corpo, não é isso? Exatamente. Começando pelas mamas. Conte para nós assim, o que você mais realiza no teu dia a dia, de técnicas novas, que de repente pode despertar um interesse até para o nosso ouvinte aqui. Bom, as mamas, a gente tem várias possibilidades, né? Tem pacientes que querem aumentar, tem pacientes que querem reduzir, tem pacientes que querem somente retirar o excesso de pele, né? Levantar as mamas. Dá para fazer junto também, reduzir com a prótese, ou levantar as mamas com inclusão de prótese ou sem. Então, isso a gente discute bastante na consulta, para entender a expectativa do paciente, expectativa, eu digo, de resultado. Eu quero aquele colo bem marcado, eu quero aquela mama bem redondinha, mais firminha, então já na hora eu já faço o link com prótese mamária, né? Por mais que a mama seja mais flácida ou mais pesada, a gente já faria essa cirurgia combinada ali da redução associado à inclusão da prótese. E tudo isso hoje eu tento trazer cicatrizes reduzidas, que é uma coisa muito nova, assim, que veio vindo aí nos últimos anos, da gente conseguir entregar um bom resultado, retirar o excesso de pele sem deixar cicatrizes muito visíveis na mama, né? Quando a cirurgia é só de aumento, a cicatriz é bem pequenininha, no sulco, bem escondida ali, não aparece simplesmente para ter o acesso, né? Só para incluir a prótese. Isso. Então, pacientes mais novas, que não têm muita flacidez, que às vezes não tiveram filhos, aí aquela mama mais firminha, a gente só inclui a prótese e é algo bem tranquilo. Tá. Mas quando tem flacidez, tem uma pele que já não tem mais elasticidade, né? Ou até emagreceu demais. Eu também trabalho com público de pós-emagrecimento, pós-perda ponderal, né? Ou bariátrica. Aí precisa fazer a cicatriz, que antigamente era a cicatriz em T, né? Que eu fazia. E há um tempo atrás eu me atualizei nessa parte de cicatrizes reduzidas e hoje tento trazer para todas as pacientes a cicatriz em L. Que parece que é só uma perninha a mais ali ou a menos, mas para as pacientes não ter a cicatriz bem no decote é algo que dá bastante liberdade, né? Da paciente escolher o biquíni que ela quer usar, o decote que ela quer usar. Então, a cicatriz em L, acho que essa é a palavra, traz liberdade de escolha da roupa, né? A pessoa se sente, não fica ali, né?
vendo aquela cicatriz quando olha o seu decote. Então, acho que isso é um diferencial, assim, que foi um divisor de águas na cirurgia mamária. E as pacientes gostam bastante, né, de não ter essa questão da cicatriz no decote. Bacana. Existe uma tendência, existe um modismo, uma moda para o tamanho das próteses, para as formas, os tipos? Vem mudando, assim, né? Quando eu comecei, as mamas eram... o desejo dos pacientes era de mamas maiores. Então, a gente colocava a inclusão de próteses de 400 ml para cima, assim, 430, 450, tinha pacientes até que queriam mamas maiores. E eu venho notando aí nos últimos anos que esse desejo vem diminuindo. As pacientes que me procuram, pelo menos esse público, já procura algo mais elegante, assim, que tenha um contorno, um formato, mas que quando ela quiser ficar mais discreta, ela vai colocar uma camisa ali e não vai chamar atenção para a mama. Então, hoje a gente já reduz bastante ali. Hoje eu coloco próteses em torno de 270, 300, são os tamanhos que eu mais incluo. Então, veio mudando mesmo essa questão, com certeza. E existe a preocupação de você fazer assim uma harmonia dentro da estatura, do peso do paciente, dessa região do tórax, abertura? Existe. Às vezes elas vêm assim com uma ideia na cabeça, né? Que a minha amiga pôs, a minha irmã pôs, mas tal tem uma tamanho. outra altura. Com certeza, porque tudo é proporção, né? Na verdade, o tamanho da prótese, a pessoa vai olhar para ela e não vai ver se essa prótese é 300. Ela vai olhar se a prótese está grande, está pequena, essa mama está grande ou está pequena para ela. Então, a gente mede bem a questão de tamanho de tórax, né? Altura da paciente, com certeza, estrutura. Aí, isso vai fazer um link com o tamanho de base, do implante, de formato e tudo mais. Então, tem um estudo por trás, né? Não é só um desejo. A gente tenta entender a expectativa e alinha ali com o que a gente consegue tecnicamente, né? Daí, na consulta, a gente tenta convencer e conversar sobre tamanho dessa forma. Idade mínima, existe? Normalmente, pelo menos, para mexer nas mamas, né? Pelo menos 2 anos após a menstruação. Após a menstruação. Mas eu geralmente espero pelo menos 16 anos, tá, né? E o que mais me procuram nessa faixa etária é quando as mamas são muito volumosas. Daí aquelas meninas que sofrem com excesso de mama. Aí, nesses casos, a gente faz, assim, sem considerar muito a questão da idade, porque isso incomoda muito, né? Tanto para a autoestima, mas também para atividade física, a questão de bullying e tudo mais. Então, é uma fase da vida da menina que ali faz bastante diferença, né? Se ela conseguir resolver uma mama muito grande, por exemplo. Então, é comum nessa idade procurar pelo excesso. Colocar prótese, normalmente, eu espero um pouco mais daí. Espero a menina ser maior de idade, assim, para ter mais responsabilidade sobre essa decisão, né? Entendi, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre lipoaspiração? Vamos. O que existe assim de avanço de tecnologia nessa área? Nos últimos 10 anos, assim, mudou tudo, na verdade, né? Antigamente a lipo era uma cânula de metal ligada num aspirador. Exato. E o cirurgião fazia ali a mágica dele, né? Aspirava, enfim, daí a maneira com que cada um fazia. Depois veio um aparelho que facilita a remoção de gordura, que é um aparelho que é um lipoaspirador com motor. Então, a própria cânula vibra e ajuda e facilita essa remoção de gordura, que é o Vibrolipo, que eu acho que assim facilita, diminui muito o tempo cirúrgico, né? Porque tira muito mais rápido a gordura, então de certa forma aumenta a segurança também, né? Sangra menos, então o Vibrolipo acho que foi um dos primeiros modernidades, uma das primeiras modernidades aí na lipoaspiração. E mais recentemente surgiu 2 tecnologias diferentes que facilitam bastante e entregam melhores resultados também. Uma delas é o emulsificador de gordura, tem várias marcas, né? Mas normalmente a gente usa antes da lipo. E ele já faz como se ele derretesse a gordura antes da aspiração. Então, isso faz com que tenha menos sangramento, seja mais fácil de retirar a gordura, especialmente naquelas pacientes que já fizeram uma lipo prévia, às vezes já tem ali uma fibrose, um tecido mais fibroso, mais aderido. E aí esse emulsificador facilita muito na hora que você vai aspirar. Entendi. E daí, para o pós-lipo, né, logo que você termina a aspiração, entram as tecnologias de retração de pele.
E aí tem várias marcas também, mas que daí eles vão fazer com que a pele grude melhor depois da cirurgia. Imediatamente a gente já nota uma diferença, mas normalmente passa uns 15, 30 dias para a gente começar a ver mesmo o resultado desses aparelhos que fazem o tecido aderir mesmo. Aí são os... E você tem aparelhos que você faz esses 3 processos ao mesmo tempo? A gente oferece, né? Que é a emulsificação, aspiração, que é lipo, e Isso. também a parte de retração? De retração. Então, hoje a gente tem que fazer todo esse investimento, né? Tanto em curso quanto em aparelho mesmo, para conseguir oferecer. Aqui, às vezes, o nosso ouvinte aqui que nos assiste gosta de saber, pelo menos o mais comum. É o Vaser, um deles? Isso. O Vaser é uma marca de aparelho de emulsificação. Então, ele vai derreter a gordura antes da lipoaspiração, né? Então, eu acho que foi o primeiro, assim, ou é o mais conhecido. Mas ele faz é realmente isso, derrete a gordura, depois a gente aspira com maior facilidade. Daí você usa as cânulas normais para aspirar? Ou cânulas do próprio Vaser? Desculpa a pergunta. Não, daí é outro aparelho. Outro aparelho. É outro aparelho. Daí tem outros tipos de vibrolipo, né? Esse que vibra são os vibrolipos. Então, assim, curiosidade, quantos aparelhos você acaba, às vezes, numa lipo hoje, assim, no melhor que você pode oferecer para um paciente? Você usa? A gente, até para infiltrar o soro na pele antes da lipoaspiração, tem aparelhos para isso. Antigamente a gente ia com a seringa. Onde que chegou a tecnologia na cirurgia plástica. Então se usa um aparelho para colocar o soro. Isso, para um daí filtrador. você usa outro aparelho para emulsificar. Exato. Para amolecer. Daí você usa outro para vibrar e tirar. E tirar. E por último, um aparelho para fazer a pele aderir, né? Que daí são as tecnologias de retração de pele. Então, é esse que faz o contorno, os desenhos, por exemplo, no abdômen ou não? Na verdade, os desenhos a gente faz com a lipo. E com a lipo. Isso, com a lipo. E hoje a gente tem os enxertos musculares, né? Que acho que é a novidade maior aí do contorno corporal, da lipoaspiração. Não é só você desenhar os contornos com o aparelho de lipo. É você realmente aumentar o músculo de verdade com gordura. Então, hoje a gente tem trabalhado, fiz um curso recentemente agora com o criador da Lipo HD, que é o Dr. Alfredo Royes. Ele que inventou a Lipo HD, ele dá esse curso, veio para o Brasil, a gente conseguiu participar no mês passado. Então, aí a ideia não é só lipoaspirar, é você ir com ultrassom. Tem mais ultrassom. Mais ultrassom. Você vai com ultrassom na cirurgia, identifica onde é que está o músculo e entra com uma canulazinha e enxerta gordura dentro do músculo para você aumentar realmente o volume muscular. Não exatamente só um desenho. Você tem músculo ali, volume no músculo. Então, aí você pode fazer isso em qualquer músculo. Tá, né? Desculpa a minha pergunta aqui, mas eu tento entender um pouquinho para passar para os nossos ouvintes. Quando você injeta gordura dentro do músculo, a intenção é fazer uma fibrose? Não, é aumentar o volume mesmo. Aumenta o volume? A gordura vai ficar fica ali entremeada no músculo. Um pouco vai se perder, porque um pouco o organismo absorve. Mas uns 70% da gordura acaba ficando ali. E aí aquilo vai deixar o músculo com aumento de volume mesmo. Igual a gente faz no glúteo, né? Há muito tempo já. Acho que o glúteo foi o primeiro músculo que a gente começou a enxertar gordura. E depois, da Lipo HD, veio para todos os outros músculos praticamente do corpo, né? Homens, por exemplo, dá para enxertar bíceps, tríceps, deltoide, trapézio, dá para você enxertar toda a peitoral, fazer todo um membro superior com gordura. E isso é possível hoje com aparelho de ultrassom, né? Que é mais um aparelho. Vai ter um monte de treinador aí, professor da academia, que vai ficar bravo com você. Mas deixa eu entender um pouquinho. O que é o ideal? Sempre os dois, não é isso? Na verdade, assim, você diz o ideal... Uma pessoa que quer uma hipertrofia, que quer um aumento muscular, o homem... A gente tem que escolher bem o paciente, porque tem que ser uma pessoa que já é focada, que se cuida, que treina. Não é para todo mundo, Não é para todo mundo. Porque, primeiro, o resultado tem que ser duradouro, né? Então, se é um paciente que não se cuida, não se alimenta bem, não faz nenhuma atividade física, fuma, né? Ou tem flacidez, né? Não é um paciente ideal ali para ter um corpo atlético, a gente vai colocar gordura ali, mas meses depois já não vai ter... Pode engordar, né, não vai ter um resultado natural. Vai ficar uma coisa muito artificial, com um pouco de flacidez, enfim. Então, o paciente ideal é um paciente que tem um peso estabilizado há muito tempo, que não fica variando muito, que treina, mas que tem dificuldade de definição de certos grupos musculares, por exemplo. Entendi. Meu foco maior é nas mulheres, né, que meu principal público são mulheres. Então, normalmente as mulheres preferem glúteo, às vezes perna, né, também, membro inferior, e abdômen, né? Então, o abdômen é o que a gente foca mais.
Membro superior, principalmente homens, né? Daí costas e tudo mais, esses são os homens que procuram mais. Mas normalmente são pacientes que já treinam e já têm uma rotina saudável, assim, né? Rotina do dia a dia saudável. Aí esse é o paciente ideal. Interessante, eu não conhecia essa de colocar dentro do músculo, achei interessante. Uhum. Conta um pouquinho para nós aqui como é que hoje é a abordagem de vocês na clínica em relação a pacientes que estão com sobrepeso. Uhum. É comum, né? Então, porque é muito comum, né? Esse tipo de paciente, né? Uma boa parte das pacientes que me procuram, elas estão acima do peso, estão insatisfeitas com o corpo. E às vezes o primeiro passo que elas dão é procurar a cirurgia plástica, né? Há um tempo atrás, acho que a gente provavelmente falaria, olha, emagrece tantos quilos e volta a hora que você perder, né? Acho que era essa a abordagem da maior parte dos médicos. Mas hoje eu venho trazendo uma abordagem diferente porque esse paciente acaba não voltando. Ele sai desestimulado da consulta, ele não sai focado, ele fica chateado porque gostaria de sair com a cirurgia marcada e, na verdade, a gente faz um cálculo, explica e manda, né, pede para o paciente emagrecer. E aí muitos não voltavam. Então, hoje, a gente dá ferramentas para que ele continue conosco até ele chegar nesse objetivo, né? Então, hoje eu trabalho tenho uma nutricionista que trabalha na minha equipe, tem um médico nutrólogo que ajuda na parte de metabolismo, às vezes medicação para emagrecer, para tirar a ansiedade, para ajudar. E tem um médico que também coloca o balão gástrico, que são para pacientes que querem perder um pouco mais de peso, né? Precisam perder um pouco mais. Então, eu ofereço essas ferramentas, né? Normalmente os pacientes têm interesse e a gente acompanha eles até o final. Quando eles chegam na meta, já estão ali na equipe, a gente já tá agendando a cirurgia, já está pedindo os exames. Então, não é um paciente que é abandonado, entre aspas, para emagrecer e voltar. É um paciente que vem, a gente acolhe, dá as ferramentas para ele e ele consegue. Então, a porcentagem de pacientes que tem sucesso nessa maneira é muito maior, né? Que a gente consegue ajudar e que conseguem realizar. Que é um processo, né? Com certeza. É uma jornada que vai estar junto ali e está na clínica daí. Já está na clínica e às vezes ele, puxa, agora eu vou ter que procurar alguém, aí já não procura, né? Um paciente que às vezes está procrastinando isso há muito tempo, então não vai. Então, estando ali, a gente já oferece, está aqui, você pode marcar, é tanto, e isso facilita muito, né? Tanto para nós que temos o paciente, para eles que já têm uma solução e conseguem fazer a cirurgia no final, né? Então é bem interessante. E isso faz parte de um protocolo, né, de abordagem específica da clínica de vocês, né? Que vocês vão construindo junto com outros profissionais, não é isso? Isso. A gente foi criando, né? De acordo com as necessidades. É uma forma de uma integração, né, multidisciplinar. Exato. Com o objetivo maior no paciente para que ele possa, né, se restaurar e alcançar os objetivos o mais rápido possível. Com certeza. Show, muito legal, gostei bastante da abordagem de vocês. Agora, eu sei que você também atua numa área, né, que os americanos chamam de Mummy, né? Mummy Makeover. Mummy Makeover, que é a transformação ou vamos dizer assim, a ressignificação, o reestabelecimento das mamães, né, de uma forma saudável, de uma forma... Né? Conte para nós um pouquinho, como é que é esse conceito e como é que funciona? A gente importou esse termo dos americanos, né? Que eles, na verdade, quando a gente vai falar dessa cirurgia, a gente fala, mamoplastia, abdominoplastia, vibrolipo, são uma cirurgia tripla, né? E aí o Mummy Makeover, que veio deles, pegou aqui também, porque é uma maneira interessante de explicar que são alterações que a gente corrige, que normalmente vêm da gestação, né? Então, são mulheres que são geralmente jovens, que tiveram filhos e que ganharam flacidez no abdômen, na mama, ganharam uma diástase no abdômen, né? Ganharam, às vezes, gordura localizada, enfim. E aí buscam essa melhora da autoestima e tudo mais e querem, normalmente, fazer uma cirurgia combinada. Porque, às vezes, a criança não querem parar 2 vezes, fazer só a mama, depois, num outro momento, fazer só o abdômen ou só a lipo. Então, a ideia, normalmente, é que elas façam cirurgia combinada, né? Mas, para isso, a gente precisa do paciente ideal também. Tem que ser uma mulher mais jovem, sem comorbidades, né? Que esteja próxima ali do peso adequado, ideal. Então, para ter uma cirurgia mais segura, porque por ser uma cirurgia tripla, é uma cirurgia um pouquinho mais longa, né? Mas, normalmente, essas pacientes se encaixam, né? E a gente consegue daí fazer essa cirurgia combinada para essas mamães. E aí elas já saem da cirurgia já com a mama no lugar, o abdômen, né, lisinho, sem gordura localizada. Então, já resolve tudo de uma vez só. Normalmente, qual que é o período que as mães procuram depois que são mães? São mães.
varia muito, Varia né? muito, Esses dias né? eu Depende operei. da fase de cada uma, né? Tem umas que tem um bebê e já procuram. Inclusive, esses tempos procurou uma que estava na licença maternidade. Daí o bebezinho tinha 5 meses. Ela falou, tem 1 mês para operar que eu ainda vou aproveitar esse último mês para fazer cirurgia. Falei, olha, vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, o ideal é esperar pelo menos 6 meses, né? Tá. Que o corpo vai voltando, né? Dá tempo da... Enfim, da mama também. Se estiver amamentando, eu peço para esperar 2 meses depois da parada da amamentação, né? E se ainda estiver produzindo leite, a gente daí faz uma medicação, né, para ajudar a parar, mas tem que ter parado há 2 meses pelo menos da amamentação para operar as mamas. E o abdômen pelo menos 6 meses do parto, né? Mas normalmente espera um pouquinho mais, porque o bebê é muito pequenininho, né, com 6 meses. Aí eu sempre oriento as mães, vou esperar 1 aninho pelo menos, a criança já está um pouco mais independente, não muito, mas já, né, já não é mais só a mãe, né, outras pessoas podem ajudar, então normalmente essa fase assim, né, 1 aninho depois. Que bacana. Do bebê. E uma coisa interessante, eu sempre falo aos pacientes, é interessante que os filhos, a prole já esteja formada, né, já tenham tido todos os filhos que queiram para fazer essa cirurgia, porque... A ideal é que a pessoa não tenha mais grandes variações de peso depois, não amamente depois, né? Para não perder o resultado da cirurgia, né? Porque o bebê não teria problema nenhum numa gestação. Mas o resultado da cirurgia, com certeza, poderia mudar, né? Numa abdominoplastia, depois uma gestação ou uma mama. Então, essa é uma recomendação que eu dou também. Teve já todos os filhos que quer e tudo mais, que daí agora sim vamos fazer essa reforma, né? Esse mama makeover, vamos melhorar tudo para você manter, daí continuar se cuidando para manter o resultado. Interessante. Mas é uma cirurgia que você vai abordar as mamas, o abdômen, isso, e também a parte tecidos moles, de lipo, contorno, essas coisas, isso, e contorno. Tudo junto. A mesma cirurgia. Você chega a tratar lipedema? Não faço. Não faz. Tem colegas que, como eu te falei, né, as áreas estão se segmentando dentro da área da cirurgia plástica, e o lipedema está virando como se fosse uma área específica também. Mesmo porque a gente não consegue fazer lipoaspiração do lipedema mais uma lipoaspiração corporal junto, né? Quando faz lipedema, geralmente é só a cirurgia do lipedema. Então, hoje eu não abordo o lipedema, mas eu tenho colegas que fazem. Então, normalmente, se a paciente tem, a gente faz a nossa cirurgia corporal ali e tal, e depois ela trata o lipedema com esse colega especialista nisso, né? Então, eu não abordo essa parte. Entendi. E você tem, assim, na clínica, a área de cosmética, de preenchedores, assim, fale um pouquinho para nós, o que hoje o pessoal mais procura e o que tem, assim, de repente, hoje, de avanço? Tem muita coisa também, né? Mas como eu sou cirurgiã, então eu gosto de coisas bem... que a gente vê o resultado meio que imediato, assim. Então, eu sou bem prática nesse sentido de harmonização, de cosmetria. Isso. Então, eu fiz uma pós-graduação também em São Paulo, fiquei 1 ano fazendo só de medicina estética, antes de fazer plástica. E aí, eu gosto bastante também, mas tem procedimentos que dão muito certo e que os pacientes já saem felizes com o resultado, e tem procedimentos que mais ou menos ali, né? Esses mais ou menos eu tenho um pouco de receio de fazer. As pacientes às vezes investem bastante e não veem tanto resultado. Então eu abordo principalmente os preenchedores, que eu gosto muito de volumização, para quem só quer aumentar o volume ou quem já está perdendo o volume, depende da fase da vida que está, né? Então os preenchedores, toxina botulínica eu faço bastante, e os bioestimuladores de colágeno, que eu gosto muito, né? Então Sculptra, Radiesse, eu uso isso com bastante frequência e muitas vezes até associado à cirurgia plástica. Às vezes a paciente não quer sentir dor, não quer ver nada, a gente faz lá no centro cirúrgico com ela. Aproveita o momento, isso é interessante também. Ou às vezes aproveita um retorno do pós-operatório e já faz. Então a maioria dos meus pacientes dessa área são da plástica e aproveitam e fazem aí a parte de estética também. E laser? Você também faz? Não faço. Não faz. Laser. Até no início eu comecei, daí a gente viu que também é um foco muito específico, também. A gente precisa
comprar os melhores aparelhos, enfim. Aí a gente viu que o foco meu era maior cirúrgico mesmo e não trabalho. Mas existem lasers incríveis e isso está crescendo bastante também, cada vez dando mais resultado, né? Então, acho bem interessante. Mas daí tem uma dermatologista que eu indico quando precisa, quando chegou ali no que eu poderia fazer para o paciente, tem alguma coisa a mais, eu indico. Aí acho que vai mais para a área da dermatologia, né? Também, É como o fenol, né? É, como fenol. Tem bastante gente fazendo fenol, né? Isso é uma coisa bem polêmica, inclusive. O fenol sempre foi um peeling muito agressivo e sempre foi feito em centro cirúrgico, com o paciente monitorado, com sonda vesical, hidratado, porque ele é cardiotóxico, ele é nefrotóxico. Então, nunca foi uma coisa moda, né? Sempre funcionou, mas nunca foi moda. E agora veio uma questão de, fizeram uma fórmula um pouquinho mais fraca e disseminou. Daí tá todo mundo fazendo. E aí o perigo tá chegando, né? A gente tá vendo, acho que essa semana aconteceu uma fatalidade, então a gente tá vendo que, não, mesmo sendo um pouquinho mais fraco, ele continua sendo fenol. Tem que ter muito respeito e muito cuidado para usar esse tipo de produto, né? Saber o que tá fazendo. Isso, então fica um alerta, pessoal, hein? Com a popularização do fenol, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, sabe? Procurar um bom profissional que possa te orientar em relação às indicações e também possíveis efeitos, né? Consequências colaterais indesejáveis, que a gente não quer isso para ninguém. Fiquem atentos. Não é porque é moda que tem que ser feito, né? Com certeza. Isso aí tem que ser bem indicado e feito com um profissional que tenha realmente estudo tanto da parte de pele quanto da parte de complicações, né? Essa é a nossa briga sempre, né? Dá para fazer? É fácil fazer? É só passar. Mas e se der um problema? Você vai conseguir tratar ou você vai conseguir identificar a tempo, né? Você tem esse conhecimento, essa formação para isso? Então é só um alerta, né? Porque não é um peeling superficial, peeling de diamante que a gente faz ali junto, né, no salão. É um peeling profundo que tem todas essas toxicidades. Então, realmente precisa ser com um profissional bem habilitado. Vamos falar um pouquinho da Isabela? Dentro assim dos teus planos de vida, dos teus projetos, quais são os próximos? Tem algum assim em vista? Eu tenho, né? A gente tá sempre se atualizando, isso é uma coisa que na minha profissão... Eu nunca falei, eu vou agora ser mãe e depois eu vejo a parte profissional. Eu sempre consegui conciliar tudo junto, né? Inclusive, estou esperando outro nenê agora. Meus parabéns! Obrigada. Olha aí, eu sabia que de repente ia ter algum projeto diferente da medicina. Isso é um novo projeto. E aí a gente consegue conciliar, mas ao mesmo tempo... Obrigada. Eu fiz um curso agora, como eu falei, no começo do ano. Esse final de semana tem um novo curso que eu quero me aprofundar sobre remodelamento costal, que é a cereja do bolo para quem trabalha com contorno corporal, eu acho. Antigamente se retirava costela, era uma coisa um pouco mais agressiva, mas hoje a gente trabalha com só um enfraquecimento da costela e um remodelamento para deixar ela um pouquinho mais fina, para as pacientes que precisam, né, que querem afinar a cintura, enfim. Então isso é um a mais ali que eu quero me aprofundar. Esse final de semana eu vou ter esse curso. E ao mesmo tempo que eu tô, né, esperando o nenê, que, né, pro final do ano. Então, final do ano. Na verdade é para final de setembro. Já sabe o nome? É menina, outra menininha. Vai ser a Aurora. Aurora, que bonito nome. Obrigada. Então é isso, né? Os nossos planos são esses. Aí eu e meu marido, a gente... Ele é médico? Ele é médico também. Qual que é a área dele? Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Tá. Como é que é o nome dele? É Augusto. Um abraço para Augusto, que bacana. Então é isso, a gente tá sempre alinhando tudo. Profissão, junto com a família, junto com os planos, né, de viagem. Enfim, você falou que gosta de ir pro litoral. Meu marido surfa, né? Quando a gente se conheceu, fiz algumas aulas, ia com ele. Enfim, aprendi mais ou menos a surfar, eu me divirto. Mas agora com o nenê, daí grávida, tô, né, esperando um pouco. Mas a gente gosta de ir pra praia, conhecer novos lugares, enfim. Bacana. Então a ideia é sempre continuar alinhando tudo junto. Não parar em nada, né? Sabendo que tudo faz parte, né? Pra gente estar equilibrado. Então, e você faz esporte, você comentou. Hoje eu jogo tênis. Tá. Eu fiz natação a vida inteira, sempre fui atleta, né? Assim, adolescente atleta. Daí com uns 15, 16 anos... fiz outras coisas, academia e tal, dei né, não fiquei mais tão focada, mas depois voltei a jogar tênis e hoje é o que eu consigo fazer, né? É o que eu gosto, que eu tenho prazer. Assim, isso eu sempre falo para os pacientes, eu não gosto de academia. Eu também não gosto, mas eu achei alguma coisa que me dá prazer, que eu vou, porque eu... Isso aí. Né, é um exercício e eu adoro. Então, sempre tem alguma coisa que a gente possa adorar, né, dentro da atividade física.
Daí o tênis é o que eu adoro E atualmente. o tênis é muito completo, Muito né? completo. Só tem que cuidar com as tendinites, né? Com o Lesão. cotovelo, com as lesões, né? Tem que Sim, cuidar. com certeza, mas... Isabela, passa aqui um recado, sabe, para os jovens médicos que nos acompanham. E assim, eles sempre perguntam sobre cirurgia plástica, né? Porque é uma atividade muito glamourosa, né? Todo mundo acha assim tal, mas é muito difícil. Nós É. sabemos disso, né? E que na realidade, então, de repente, se puder passar assim algum insight, alguma menção, olha, pessoal, não desisto, mas ao mesmo tempo uma orientação. Uhum. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que ver a vocação de cada um, né? Não é trabalhar com estética, não é fugir da medicina, mas você não trabalha mais com um paciente doente. Você está trabalhando com uma pessoa rígida, que está super bem, às vezes está na melhor fase da vida dela, ela quer uma melhora, mas ela está bem. Então, a responsabilidade nossa, claro que todo médico é muito grande, mas a nossa responsabilidade é entregar ela melhor, com mais feliz, mais contente. Então, a gente não está trabalhando com um doente que pode dar certo, como ele pode não evoluir bem da sua doença. Tem que dar certo. Na cirurgia plástica tem que dar certo. Então, a gente se cobra muito, é uma responsabilidade muito grande. No começo eu fazia... até fiz terapia e tudo mais para conseguir ficar bem e fazer tudo de uma maneira mais leve, porque eu ficava muito tensa, né? Todas as cirurgias, todas as pacientes, eu não conseguia largar do meu celular um minuto, assim, ficava tensa. Então, no começo, assim, eu precisei, né, dessa ajuda. Acho que deveria estar até hoje, porque é muito bom fazer terapia. É muito bom. Mas, enfim, eu acho que se você tem vocação para isso, gosta da parte estética, você valoriza a queixa do paciente, porque às vezes tem médicos ou pessoas que falam, você não precisa de nada, você tá linda, né? Vai. Mas a gente tem que entender, né? Se colocar no lugar. Eu, como mãe, eu entendo, assim, muitas vezes a mulher tá bonita ali, mas o corpo dela mudou depois da gravidez. Aquilo ali tá incomodando. Então, se eu tenho uma maneira de ajudar, de dar uma solução, eu consigo entender essa queixa, essa dor dela e dar uma solução. Então, para quem tem esse perfil, acho que vale muito a pena, né? Porque é uma área muito bonita, a gente tem... muitos pacientes felizes, contentes, então é muito gratificante trabalhar com isso. É muito difícil de entrar, né, na residência de plástica, tem pouquíssimas vagas e precisa estudar bastante, é uma residência puxada, né, eu fiz uma residência que também incluía pacientes queimados, pacientes de reparadora, que também é outra parte da plástica, que é interessante, é linda também, né, então eu trabalhei com isso um tempo. Mas, para quem tem perfil, eu acho que tem que seguir mesmo, uma área que tem espaço ainda, só cresce, né? A autoestima é uma coisa que os pacientes têm valorizado muito, né, hoje. Então, acho que é isso. Se tiver perfil, vale a pena, né? Mas não acho que é tudo um mar de rosas, não é assim também. Responsabilidade grande e uma cobrança muito grande, tanto da paciente quanto de nós mesmos, né, com a gente. Então fica muito claro, né, que existe esse lado humano nosso, né? Como nós somos médicos, somos cirurgiões, mas tem um lado humano. Com certeza. E que a gente se cobra muito, mas é gratificante, né? Com certeza, é bem gratificante. E você conseguir, por exemplo, hoje eu percebo que as pacientes que me procuram, elas se identificam, né? Principalmente com as redes sociais. Quando a gente tem rede social, a gente consegue mostrar um pouco do que nós somos, né? E atrai pacientes que se identificam com você. Isso é muito interessante. Então, as pacientes já vêm comigo já sabendo quem eu sou, como que eu converso, como que é meu jeito. Então, acho que isso é bem legal de você ter esse perfil, né, se expor, falar, tudo mais nas redes sociais também, para que os pacientes te conheçam antes de chegar na consulta e ter uma surpresa. Eles já sabem como é que eu sou, que eu tenho filho, que eu tenho cara de novinha, né, que eu pareço, todo mundo fala, você tem cara de novinha? Eu tenho. Mas, enfim, todo mundo já me conhece, chega lá já sabendo o que vai esperar, né? Já sabendo o meu jeito. Então, acho que também essa parte da rede social é bem importante para essa área, né? Você se expor, mostrar seu trabalho e você vai atrair pacientes que gostam do seu jeito, do seu perfil de trabalho. Você sabe que você tocou num ponto que eu falo isso desde que nós criamos o Ser Médico. Que antes de você entregar um serviço, a gente tem que mostrar quem nós somos. E o paciente percebe isso. Sim. Né, no consultório, justamente como você falou. Doutor, eu sei exatamente até como o senhor se veste, como o senhor fala, e o senhor é exatamente assim, tanto na rede social quanto no consultório. O mais importante é nós sermos autênticos, né? Certeza. E hoje não tem esse negócio de querer ser uma pessoa que você não é. Seja você, né? E, porque você vai atrair o paciente que você se identifica, que ele se identifica com você, né? Exatamente. Mas bacana você tocar nesse assunto. Porque a exposição na rede social
os jovens médicos, para os médicos que estão entrando e aqueles que trabalham com pessoas, é muito importante. Você acredita nisso? Com certeza, eu vejo isso assim... Falar, se comunicar, né? Sim, as pessoas... Hoje, quando eu falo, fulano de tal, você não vai mais tanto no Google, ou você não vai no currículo Lattes procurar, você vai no Instagram da pessoa, né? Para tudo, na verdade, uma empresa, você vai comprar alguma coisa, você vai ver se tem Instagram, se tem foto, se você vê comentários positivos. Então, não tem como fugir disso. Quem foge disso vai acabar se escondendo, né? Não vai conseguir mostrar o trabalho. Então, tá indo, a gente tem que acompanhar, né? Por mais que não goste de se expor. Meu marido é envergonhado, ele sempre fala, não quero fazer. Eu falei, mas não precisa dançar no TikTok, né? Que o pessoal tem esse preconceito. Não precisa dançar, fazer dancinha, mas fala do teu trabalho, faz uma coisa bem profissional, que quem gostar do teu jeito, né? Dessa maneira, nem que seja mais sério, vai se identificar. E ele faz hoje, mesmo não se sentindo tão confortável, mas ele achou que deu muita diferença nesse sentido, de atrair os pacientes que já sabiam, já leram, já viram o vídeo dele, até já a gente consegue educar, né, conscientizado aquele nosso trabalho, o paciente já vem sabendo de tudo, na verdade, né, que quem quer fazer uma cirurgia plástica às vezes me fala, doutora, eu já vi todos os teus vídeos no Instagram, já sei tudo, tal, nem tenho dúvida. Então até é interessante por isso, né, já vem o paciente estudado ali na consulta, já sabe tudo. Sensacional, eu não te conhecia pessoalmente, foi um prazer. Olha, meu. você assim se comunica super bem, né? Eu tenho certeza que os teus pacientes te adoram, já te conhecem, e você contribuiu um pouquinho aqui com o Ser Médico, e eu espero que o Ser Médico tenha contribuído com você também. Certeza. Né? Obrigada, porque foi uma oportunidade maravilhosa. Não por isso, e seja bem-vindo outras vezes, né? Para falar um pouquinho, de repente, de alguma inovação, alguma técnica específica, né? Específica. Pode tá ser, bom? Com certeza, muito obrigada. Não por isso. Foi um prazer. Obrigado e parabéns, e desejo só saúde e felicidades, Aurora. Né? Nova integrante. Nova integrante. Pessoal, obrigado a você que está aí do outro lado, que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Assista esse e os episódios anteriores, eu tenho certeza que se cada um pegar um insightzinho aí, uma dica, um conselho, uma orientação, alguma situação assim que de repente desperta interesse, você pode aprofundar um pouco mais nos canais dos convidados e no nosso, ali no Ser Médico Podcast. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada, doutor. Até a próxima.